Beleza, galera? Boa noite a todos vocês que já estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação, através do YouTube ou através do IPTV. Sou o professor Técio Câmara, tá aqui, ó, já está aparecendo. Você já conhece, somos professores do canal Educação, do aula de Biologia e toda sexta, desculpa, eu ia dizer sexta, mas na verdade não é sexta, é quinta. E como hoje é um sábado letivo, referente a uma quinta-feira, então nós beleza, então, toda quinta nós estamos aqui, né? Você sabe disso. E hoje nós vamos tratar sobre os principais problemas de saúde pública, fazendo, portanto, uma revisão desse conteúdo, que é um conteúdo muito importante para a terceira série do ensino médio. Então, está aqui 3 de setembro de 2022, os principais problemas de saúde pública. Beleza? Está aqui a nossa cartelazinha, não é? Compreender a importância biológica dos diferentes grupos de plantas, mas nós vamos iniciar tratando sobre reprodução. Reprodução, tipos de reprodução. Por quê, hein, professor? Porque nós vamos falar sobre reprodução em vegetais. Então, como é reprodução em vegetais, eu prefiro que a gente comece falando sobre reprodução de um modo geral, para a gente poder entender como é que é a reprodução em vegetais. E por falar em reprodução, nós temos dois tipos básicos de reprodução. Um é a reprodução assexuada e a outra é a reprodução sexuada. Cabe aqui uma pergunta. Professor, reprodução assexuada e reprodução sexuada tem a ver com sexo? Resposta: não. Não tem nada a ver com sexo. Na verdade, sexo é o meio através do qual o processo de reprodução ocorre. Mas não tem a ver com sexo. Tem a ver com mistura de gametas e de material genético. Se você tem participação dos gametas sendo misturados e o material genético, então nós temos reprodução sexuada. Se nós não temos isso, reprodução assexuada. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, assexuada é quando nós não temos participação de gametas, nem troca de material genético, e a reprodução sexuada é quando você tem a mistura de gametas e de material genético. Beleza? Eu estou mostrando para vocês aqui uma reproduçãozinha da planária. A planária é um platelmintozinho, é um animalzinho achatado, dorso-ventralmente. Está aqui ele por inteiro, né? Planáriazinha por inteiro. Tá certo? E a gente está vendo que eu cortei aqui a planáriazinha ao meio, tá aí, ó, né? Cortei a planáriazinha ao meio. A parte de cima da planária, a região cefálica, essa aqui, ó, originou a região caudal. Enquanto, deixa eu apagar isso aqui, para ficar melhor para explicar. Pronto. Enquanto que a região caudal originou a região cefálica. De modo que nós temos agora, ao término do processo, duas novas planárias formadas. Isso é reprodução assexuada.
Você não teve aí participação de gametas, nem troca de material genético. Então, portanto, você tem uma reprodução assexuada. Aqui é um outro exemplo de uma esponja. Professor, me tire uma dúvida. A esponja, essa esponja é a esponja do mar? É a esponja marinha? Sim, é a esponja marinha. E esse tipo de reprodução que nós estamos vendo aqui, professor, ele é o quê? É uma reprodução assexuada por brotamento. É uma reprodução assexuada por brotamento. Professor, essa reprodução assexuada, ela é comum? Muito comum. A forma de reprodução por brotamento é extremamente comum. Agora, presta atenção. Ela é comum mesmo, é verdade. Mas existem alguns tipos específicos de seres vivos, mais especificamente, né, a esponja, os quinidários, a esponja é um porífero, os quinidários, que são animais que reproduzem-se por brotamento, tá bom? É muito comum assim. Esse broto, ele pode ou não se destacar do corpo desse animal. Se ele não se destaca, forma aí uma colônia. Se ele se destaca, aí ele pode ir para qualquer um outro lugar. Apesar de serem sésseis, é isso que permite que esses animais sejam encontrados em vários lugares. Bom, vamos pegar a reprodução sexuada por padrão, fecundação, homem e mulher. Nós estamos falando da espécie humana. O homem tem 46 cromossomos, do mesmo jeito que a mulher também tem 46 cromossomos. Nos animais, o processo de formação dos gametas, o processo de formação dos gametas ocorre por meiose. Ao passo que o processo de formação dos gametas em vegetais ocorre por mitose. E aqui não tem nenhum mistério. Por meiose formou, porque a divisão é reducional, né? Aqui também. Então, você tem a formação de gametas com 23 cromossomos, tanto para o homem quanto para a mulher, quando se junta, através do processo de fecundação, você tem a formação da célula ovozigoto, restabelecendo o padrão genético, tá? De 46 cromossomos. Tranquilo? Muito bem. Algumas pessoas confundem, e nós temos uma questão aqui sobre isso, fecundação interna e externa como se fosse sexuada e assexuada. Não tem nada a ver. Como eu disse a vocês, o fato de ser uma fecundação, o que caracteriza uma reprodução assexuada não é sexo, é a participação de gametas, é o envolvimento dos gametas, a mistura do material genético, e isso é o que caracteriza reprodução sexuada, beleza? Então, independe se a fecundação é interna ou externa, nada a ver isso daí. Aliás, fecundação interna e externa se dão em reprodução sexuada. Beleza? Reprodução sexuada. Então, nós temos aqui, tá? Um monte de óvulozinhos aqui, lançados na água. Peraí, professor, por que tem que ser lançados na água? Por uma razão muito simples. A água é o meio através do qual você tem possibilita a locomoção desses gametas. E aí, quando junta gameta masculino e feminino, você tem um novo indivíduo. Olha o caso do tubarão. Acompanha comigo. O tubarão, na sua parte ventral, lá próximo da cauda, região caudal, você tem duas estruturas, uma ao lado da outra, ambas paralelas, chamadas de clasper, que é o lugar, que é a estrutura utilizada pelo tubarão para fecundar a fêmea. Então, esses cláspers, eles são introduzidos na cloaca da fêmea, onde são despejados gametas. E aí sim você tem o processo de fecundação, tá bom?
Pronto, vamos voltar então para as plantas aqui. Vamos falar então das plantas. Eu dividi no padrão em 4 grupos diferentes: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E aqui eu tenho no ciclo vegetal 2 tipos específicos de indivíduos: o gametófito, que é haploide, e o esporófito, que é diploide. O que vai variar de um indivíduo para o outro? De briófita para pteridófita para gimnosperma? O que vai variar é se esse gametófito é a fase predominante ou não. Se esse esporófito é a fase predominante ou não. Só isso. O resto, tudo é igual. Claro, guardadas as devidas proporções em termos de estruturas, porque nós estamos falando de vegetais que são bem diferentes. Por exemplo, aqui você tem um ancestral na linha evolutiva dos vegetais, que é um ancestral protista, tá? Que é uma alga verde. O surgimento de embriões pluricelulares deu origem às briófitas. E aí começou a divisão dos vegetais superiores. Briófita é avascular, mas quando aparecem vasos condutores de seiva, nós temos pteridófitas. Tá? Gimnospermas, surgimento de sementes. Aí são gimnospermas. E angiospermas, aparecimento de flores e de frutos. Beleza? Pronto. A partir de agora, eu já começo a entender o meu ciclo reprodutivo vegetal. São eles: o ciclo das briófitas, muito simples, vegetaizinhos bem simplesinhos, pequenininhos, tamanho limitado. E aqui cabe também uma pergunta: professor, por que briófitas são vegetais que possuem um tamanho pequeno? Resposta: a ausência de vasos condutores de seiva bruta e elaborada. Como você tem vegetais que não apresentam vasos condutores de seiva, então, evidentemente, o seu tamanho é limitado, porque a distribuição das substâncias, água e sais minerais e da seiva elaborada, se dá por difusão. Então, não dá para ser um vegetal grandão, senão o processo de difusão não se faz adequadamente. Então, ela tem poucos centímetros de tamanho, né? Então, nós temos aqui o quê? Dependência da água para a fecundação. Aqui, eu tenho o vegetal que é o gametófito, fase predominante no caso das briófitas. Ela tem, são plantas que apresentam, são dioicas, né? E, portanto, você tem o gametófito masculino e o gametófito feminino. Ambos são produtores de gametas. Gametófito produz gameta, esporófito produz esporos. Gametófito possui gametângio, que vai produzir os gametas. O masculino se chama de anterozoide e o feminino de oosfera. Você tem, então, a formação da célula ovo-zigoto. Essa célula ovo-zigoto, como se deu pela junção de gametas, ela passa a ser 2N, é o esporófito jovem. Quando ele cresce, ele tem esporângio, que dispersa esporos no meio, formando gametófitos, já que o processo aqui de formação de esporos é reducional. Beleza? E aí recomeça o ciclo outra vez. Nas pteridófitas não muda muita coisa, apenas o fato de que em pteridófitas a fase predominante, ou seja, o vegetal propriamente dito, é esporófito e não gametófito. Está aqui então o esporófito maduro 2N, que possui esporângio, produtor de esporos por meiose. Se é por meiose, o gametófito formado obrigatoriamente tem que ser o quê? Haploide. Gametófito masculino e feminino, um produz anterozoide e outro oosfera. Quando se encontram, formam o zigoto, reconstituindo, portanto, o esporófito, que representa a fase duradoura. Em gimnospermas, porque temos aparecimento de semente, a coisa muda um pouco, mas não tanto assim. A água aqui, nesse caso, já não é mais necessária. Por quê? Porque nós temos sementes.
E essas sementes, elas são dispersadas. Continua o esporófito sendo a fase predominante. Então, professor, cadê o esporófito? É a própria árvore, está aqui, ó. Ele possui o estróbilo masculino, não mudou, hein? E o estróbilo feminino. Quando eu junto esses dois caras, eu tenho a formação eu pego o estróbilo masculino, que forma o grão de pólen, e o estróbilo feminino, que forma o óvulo. Quando eu junto esses caras, eu tenho, portanto, através da formação do tubo polínico, a formação, então, do zigoto. Tá aí o zigoto. Como se deu pela união de dois gametas, eu tenho um zigoto diploide. Esse zigoto, ele é revestido por uma reserva de nutrientes. Então, esse embrião, esse zigotozinho aí que está em formação, que é a semente, ele precisa ter essa nutrição. É por isso que sementes duram tanto tempo fora e quando você encontra um ambiente favorável para elas, elas se desenvolvem. Formando, então, um novo vegetal, recomeçando o ciclo mais uma vez. Bom, em angiosperma a coisa muda de vez. Isto porque nós temos uma estrutura específica para o processo reprodutivo. Que estrutura é essa? É a flor. A flor, ela é um órgão, uma estrutura que é formada quando ela é hermafrodita, né, gente? Quando ela é monóica. Ela é formada pela parte masculina, chamada de estame, e a parte feminina, chamada de carpelo. O conjunto dos estames chama-se androceu e o de carpelo chama-se gineceu. Essa parte bonita da flor, que é normalmente o que o pessoal tem interesse, é chamado de pétala. As pétalas das flores, o conjunto de pétalas chama-se corola. E o conjunto de cálice, desculpa, já disse o nome. E o conjunto de sépalas chama-se cálice, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como se dá o processo de reprodução. Tá aqui, ó. Você tem aqui uma flor de uma planta adulta que é diploide. Essa flor, ela tem a parte masculina e a parte feminina. Então, a parte masculina quem é? É a antera. Aqui tem o nome antena, mas está errado, é antera, tá? A antera, ela vai liberar o micrósporo, que vai se formar em grão de pólen, que vai entrar pelo tubo polínico, formando o tubo polínico, fecundando, portanto, formando o saco embrionário. Aqui eu tenho a formação de uma semente contendo a sua parte nutritiva no embrião, que é o endosperma, que vai cair no solo, germinar e formar novamente um novo vegetal contendo suas flores e por aí vai. Galera, quando a gente termina a nossa aula teórica, a explanação teórica, volta para mim, Júnior. Eu sempre coloco questões para você, que é o que você está vendo aí agora. Então, eu sempre coloco a questão, leio, destaco, te dou um tempinho para você me dar a resposta. Fechado? Então, vamos para a tela, por favor. Primeira questão diz o seguinte: as hidras apresentam uma forma peculiar de reprodução assexuada. Hidra é um quinidário, tá, gente? Nesses organismos, forma-se uma massa de células dividindo-se por mitose, gerando uma pequena hidra, que se separa do organismo parental e inicia a vida livre. Como é o nome desse processo? 2 minutinhos só, é besta, e eu volto. Até já.
Muito bem, galerinha. Tá aí, ó. Questão de número 1, gabarito, letra D de dado. Brotamento. Eu disse a vocês que brotamento, que é uma forma de reprodução sexuada, assexuada, desculpa, que eu coloquei aqui como exemplo a esponja, o porífero, né? Que a gente falou aí que era o Bob Esponja e tal. Pois é, esse carinha aí faz reprodução por brotamento. Mas, professor, aqui ele está falando de hidra. Hidra é um quinidário, também faz reprodução assexuada, tá? Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente. Uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que, gente, tem sim uma desvantagem. Está relacionado com uma coisa, que essa aqui eu vou passar para vocês. Não vou dar tempo, não. Está relacionado a uma coisa chamada variabilidade genética. Então, como é que funciona isso daqui? Reprodução sexuada tem variabilidade genética, porque ela tem participação dos gametas e mistura de material genético. Mas reprodução assexuada, não. Então, como ele está falando de reprodução assexuada, então não cria variação genética. Esse é o grande detalhe. Show? Questão 2, letra A. Vamos lá para 3? A 3 diz, existem diversas formas, não é? De reprodução encontradas no reino animal. Beleza. Que podem ser classificadas em 2 grandes grupos, sexuada e assexuada. Sobre isso, analise as afirmações abaixo. Tem 3 afirmações. Você vai ver quem é que está correto e marcar a alternativa. Isso é fácil. Essa é fácil. 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza. Tá aí, então, a questão de número 3. Vamos ver quem está certo, vamos ver quem está errado aqui? Então, vamos lá. Gabarito, letra B de bola. 1 e 3, então, significa que o item 2 está errado. O que é que diz o item 2? A partenogênese é um processo em que o óvulo não fecundado desenvolve um novo indivíduo diploide. Opa, parou. Partenogênese é desenvolvimento de um óvulo sem que ele tenha sido fecundado. Até aí tá bom, tá legal, tá bonitinho, ó. Partenogênese, processo que o óvulo, tá beleza. Só que aqui ele diz o seguinte, ó, desenvolve
um novo indivíduo, o quê? Diploide. Cara, não é diploide. Por quê? Porque se ele vem de um gameta, sem que esse gameta tenha sido fecundado, como o processo de formação dos gametas em animais se dá por meiose, obviamente que esse indivíduo formado só pode ser haploide. E ele diz que o indivíduo formado é diploide. Errado, tá? Questão 4. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta. Gente, eu já grifei isso aqui para vocês. Estou grifando e eu botei aqui, ó, negrito e itálico na questão e sublinhei em vermelho. Ei, ele quer a incorreta, não é a correta. Então, significa que nós temos 4 itens aí que estão falando a verdade, que está correto, que estão corretos, mas tem um que não está falando a verdade. Qual é ele? 1 minuto só e eu volto. Até já. Ele quer o incorreto, não é? Então vamos ver? Letra D de dado diz: a reprodução assexuada aumenta a variabilidade. Ei, rapaz, aumenta não. Diminui a variabilidade genética. Não aumenta a variabilidade genética. Quem aumenta a variabilidade genética é a reprodução sexuada, não assexuada. Tá bom? Questão 5, então, vamos lá? Diz assim, ó. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir. Entretanto, hoje se sabe que até mesmo bactérias apresentam reprodução. Nesses organismos, geralmente, observa-se a divisão de uma célula em duas, em um tipo de reprodução conhecido como é o processo de reprodução. Essa daí é fácil. Essa daí é fácil demais. Eu vou te dar só 1 minuto e eu volto. Até já.
Beleza. Tá aí então, ó. Gabarito da questão 5, letra A, reprodução assexuada. Mas eu quero chamar a sua atenção para qual tipo de reprodução assexuada ele está se referindo. Especificamente a um tipo chamado de bipartição cisparidade. Divisão binária, divisão em dois. Quando analisamos, questão 6, um grupo de bactérias que se reproduzem assexuadamente, verificamos que nem todas são idênticas, sendo esse um dos motivos que levam, por exemplo, ao surgimento de superbactérias. Sim, verdade. Essa variabilidade genética ela é conseguida graças ao quê? Essa questão é o oposto daquela outra. A outra falava de reprodução assexuada e dizia o que acontecia nela. E essa aqui fala o que acontece e pede que tipo de reprodução. É isso que ele está dizendo. A razão para isso acontecer, porque é, tá? 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza, galera. Tá aí então. Questão 6, gabarito, letra B, mutações. Gente, as mutações são o que ocorrem e que têm responsabilidade na formação de novas características. Então, isso aí são mutações. Então, vamos lá. Mutação forma nova característica. Se essa nova característica vai ser boa ou não, aí a história é diferente. Na maioria das vezes não é boa, né? Sabe que a mutação traz sempre uma desvantagem. Sempre não, quase sempre uma desvantagem. Beleza? 7. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O aluno concluiu isso. Não estou dizendo que é isso que acontece. O aluno está correto? Aí você vai dizer se sim ou se não e por quê. As alternativas estão aí. Então, 1 minuto só, porque essa aí é facinho, e eu volto. Até já.
Bora lá. Galera, questão de número 7, gabarito letra D. Não, né, gente? Obviamente que não está correto. Por quê? Porque não é o fato de haver fecundação externa que a reprodução se caracteriza como sendo assexuada. Eu disse a vocês. Tá bom? Questão de número 8. Qual dos seguintes eventos ocorre no ciclo de vida de toda espécie com reprodução sexuada? Ei, toda espécie com reprodução sexuada. Tem uma coisa que acontece. O que é? Só um minutinho. Essa é facinho. Até já. Galera, vamos aqui. Letra D de dado, fusão de núcleos celulares haploides. Quando a gente fala de ciclos reprodutivos, o padrão é esse, né? É a junção de núcleo de células gaméticas formando o zigoto. Eu tenho duas questõezinhas para casa. Eu vou pedir ao Júnior para dar 1 minuto nessa daí, para você copiar, e 1 minuto na outra, também para você copiar. E a gente encerra a nossa aula, tá bom? 1 minutinho, então.
Tá aí então, finalizando a nossa aula de hoje com essas duas questõezinhas para casa. Tá aí então. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, falando aí sobre reprodução, sobre ciclos vegetais. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Quinta-feira estamos de volta. Até lá.